Com muito prazer que eu estou aqui hoje para fazer uma palestra a convite do Minas Tênis Clube e agradeço já desde o início a presença de todos vocês e, na verdade, essa palestra ela vai surgir a partir da grande exposição que está ocorrendo aqui na galeria, que se chama Amilcar de Castro, Matéria e Luz, uma exposição comemorativa do centenário de Amilcar de Castro, esse grande artista. Amilcar foi um artista completo, no mais amplo sentido dessa expressão, e, ao mesmo tempo, é considerado pelos críticos de arte do Brasil, já há muitas décadas, como um dos mais importantes escultores brasileiros do século XX, e, por que não dizer, um dos maiores artistas que tivemos também nesse século em que tivemos uma grande revolução na arte brasileira, que vai ser desencadeada, sobretudo, a partir do neoconcretismo, movimento que vai fundar a ideia de uma arte tipicamente brasileira, a ideia de uma arte contemporânea no Brasil, no final dos anos 50 e passagem para os anos 60, dialogando com importantes movimentos construtivos e abstratos da arte internacional, e, ao mesmo tempo, também, Amilcar é um artista que radicou-se em Belo Horizonte no final da sua vida, a partir dos anos 70, após uma longa trajetória, que eu vou sintetizar rapidamente agora, para também se tornar um grande professor que formou gerações e gerações de importantes artistas que estão entre os maiores nomes também da arte mineira contemporânea. Por isso, então, vamos entender que ele nasce em Paraisópolis, uma cidade do interior de Minas, no dia 8 de junho de 1920, e vai falecer em Belo Horizonte no dia 22 de novembro de 2002. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo já no finalzinho da sua vida, quando eu estava começando a dar aulas, e fiquei muito impressionado com a recepção que ele me deu, comentando sobre sua obra. Foi uma conversa longa que tivemos numa noite, e eu fiquei ainda mais impactado com a sua obra e com a sua busca de excelência desde o início, na tentativa de criar uma arte que representasse não só as Minas Gerais, como ele fez de forma exemplar, mas também propondo uma ideia de uma arte universal, a ideia de uma arte que dialoga também, como eu já disse, com grandes e amplos movimentos da arte contemporânea internacional. E Amilcar, ele nasce, como eu disse, em Paraisópolis, mas em 1935 a sua família vai mudar-se para Belo Horizonte, após ter passado por várias cidades. Seu pai era juiz, desembargador e jurista, e, a partir daí, fixando-se em Belo Horizonte, por volta dos seus 14, 15 anos de idade, Amilcar estava predestinado a seguir a carreira do pai, ou seja, a ser um advogado ou alguma função da área de direito. E é isso que ele vai fazer. Ele vai se matricular no curso de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, e, nos anos 40, vamos ter em Belo Horizonte um acontecimento que vai mudar essa carreira que estava predestinada, digamos assim. Amilcar vai ter contato com o grande artista brasileiro, Alberto da Veiga Guiñar, aliás. E Guiñar, então, vai trazer para Belo Horizonte a ideia de uma arte moderna. E Amilcar vai ser da primeira turma do Guiñar e vai também ter aulas, além desse grande mestre, com outro mestre importante da arte brasileira, que foi o Franz Weissmann. Naquela época, ambos figurativos, e o próprio Amilcar também seguindo ainda uma carreira inicialmente figurativa e rapidamente abandonando, então, o direito para se dedicar à arte. Mas nesse período em que ele esteve na Universidade de Minas Gerais, ele também vai ter contato com um professor muito importante, que é um professor chamado Wagner de Reina. Esse professor, na verdade, filho de diplomatas, já havia passado por vários países e já havia morado na Alemanha. E lá na Alemanha ele foi aluno de ninguém menos que Martin Heidegger, um dos mais importantes filósofos do século XX. E vai ser graças a esse encontro de Amilcar com Wagner Reina, na Universidade Federal de Minas Gerais, que Amilcar vai começar também a se interessar pela filosofia, que vai marcar toda a sua produção artística, como veremos. E por isso, então, ele vai, desde o início, ler Heidegger e se aproximar das ideias trazidas por esse professor, um dos primeiros discípulos de Heidegger na América Latina, e vai começar a se envolver com aquilo que chamamos de fenomenologia,
que vai ser um dos diferenciais e um dos postulados teóricos mais importantes para a compreensão do neoconcretismo, como vamos falar a partir de agora. Mas, antes disso, voltando à biografia, é nesse período, então, que ele tem a sua formação. Mas, no final dos anos 40, ele começa já a participar de importantes salões, de importantes mostras nacionais. E, finalmente, em 1952, após ter se casado, ele vai mudar-se para o Rio de Janeiro, onde ele vai passar muitos anos. E ali ele vai viver um período de efervescência, com o Rio ainda sendo a capital do Brasil, e com uma série de movimentos importantes na arquitetura, nas artes e, de um modo geral, na cultura brasileira. E, por isso, ele vai ter acesso a uma palestra, a uma conferência do suíço Max Bill, que vai ser um importante divulgador das ideias da arte concreta no Brasil. Max Bill deu uma conferência, inicialmente, no final dos anos 40, e Amilcar participou dessa conferência, e logo depois, Max Bill, um artista suíço que faleceu em 94, vai ganhar o primeiro prêmio da Bienal de São Paulo, a primeira Bienal de 1951, com essa escultura que vemos aqui, chamada de Unidade Tripartida, uma obra concreta, que coloca a ideia de que a arte é uma atividade mental que parte de um projeto para depois se realizar. A maneira de um projeto arquitetônico ou de design, a obra é pré-concebida previamente e depois executada na fábrica, com precisão matemática. E nessa obra, chamada Unidade Tripartida, a ideia de uma unidade entre os diversos volumes que compõem a forma e, ao mesmo tempo, também dos seus vazados, das suas ideias de uma espacialidade que abraça também o próprio vazio, é que Amilcar vai começar a articular toda a sua obra. Justamente a partir dessa ideia que chega com a arte concreta, que vai surgir no Brasil dois grupos muito importantes que vão divulgar essa tendência da arte no Brasil. Esses grupos vão partir da ideia da chamada arte concreta, que havia sido criada nos anos 30, na Holanda, por um artista holandês chamado Theo van Doesburg. Theo van Doesburg criou essa ideia pensando que a arte não deveria mais reproduzir a realidade visível do mundo sensível, mas que a arte deveria partir de um projeto mental e, portanto, ancorada fortemente em princípios filosóficos e ou matemáticos. E propondo também uma relação profunda com o novo contexto do pós-guerra, que traz a ideia de industrialização crescente no Brasil e no mundo. E por isso, então, é uma obra que tem uma feição industrial, parece ter sido feita por uma máquina, mas, ao mesmo tempo, traz a ideia que Amilcar vai usar muito nas suas produções, de uma unidade precisa, como eu disse, entre os vários volumes que compõem a obra e também da sua espacialidade agora baseada nesses vazios ou vazados. E esse movimento que vai surgir, então, na França, com Theo van Doesburg, vai ter como seu principal representante nos anos 50, no mundo inteiro, o suíço Max Bill, que, por ganhar o prêmio da primeira Bienal de São Paulo, vai produzir um forte impacto na arte brasileira. Um impacto decisivo, que vai fazer surgir, no ano seguinte, em São Paulo, o primeiro grupo de arte concreta no Brasil. E aí temos uma diferença de arte concreta para concretismo. Essa arte que se forma em São Paulo é chamado de movimento concretista, ou arte do concretismo brasileiro. E é encabeçada por Valdemar Cordeiro, que era um artista que vai liderar um grupo de vários artistas paulistas que estão interessados nessas ideias de Max Bill e vai criar o chamado Grupo Ruptura, em São Paulo, que propõe uma ruptura completa com toda a arte produzida no modernismo brasileiro, que durante décadas, desde o seu surgimento nos anos 10 e 20, havia ignorado totalmente a arte abstrata que surgiu na Europa, a partir de Kandinsky, nos anos 10 ainda. Portanto, é só agora, no final dos anos 40, começo dos 50, que o Brasil abraça a arte abstrata, 30 anos depois dela ter ocorrido na Europa. E, ao mesmo tempo, já com uma ideia de uma arte abstrata que não é mais abstração da natureza, que não tem mais o mundo como modelo, como paradigma, a ser abstraído, mas sim com a ideia de uma arte que nasce na mente do artista para se expressar inicialmente como um projeto que vai ser executado, criando uma ideia de racionalidade,
uma ideia fortemente ancorada nos princípios matemáticos e geométricos que a arte, então, estava colocando naquele momento na Europa e no mundo. E por isso, então, esse grupo vai dar lugar também a um outro grupo que vai surgir em 1954, no Rio de Janeiro, chamado Grupo Frente, encabeçado pelo artista carioca Ivan Serpa, que está com uma belíssima exposição aqui próximo, no Centro Cultural Banco do Brasil, e que eu recomendo a todos, porque Ivan Serpa foi um dos principais artistas brasileiros e hoje é muito desconhecido ainda do grande público. Amilcar não chegou a ser aluno de Ivan Serpa, mas esteve muito próximo dele nesse período em que ele viveu no Rio. E, embora também não tenha participado diretamente do Grupo Frente, liderado pelo Ivan Serpa no Rio, que é o grupo concretista do Rio, ele vai ser muito importante na medida em que esse grupo vai avançar para uma arte que rompe também com o concretismo para abraçar o neoconcretismo. Ou seja, uma arte que continua tendo essas ideias iniciais de Max Bill e de Theo van Doesburg, mas, ao mesmo tempo, que coloca também a ideia de uma geometria intuitiva, de uma geometria sensível, de uma geometria baseada também na relação orgânica com o mundo, numa relação afetiva com o mundo, e não apenas numa relação pura e simplesmente ideal ou racionalista, como faziam os concretistas paulistas. E essa ruptura é que vai gerar, em 1959, o Manifesto Neoconcreto, fundando, então, esse grande movimento que Amilcar vai tomar parte como um dos signatários desse manifesto, publicado no Jornal do Brasil, em 1959, escrito pelo crítico e poeta Ferreira Goulart, e que vai trazer, então, a ideia de uma revolução na arte brasileira e a passagem de uma arte ainda moderna, ainda baseada em princípios europeus, para uma arte profundamente ligada a ideias brasileiras, mas, ao mesmo tempo, levando as máximas do concretismo para outros lugares. E é justamente a partir daí que Amilcar vai começar a sua trajetória. Porém, antes disso, em 1952, logo após Max Bill ter ganho aquele prêmio na Bienal de São Paulo, naquela obra anteriormente mostrada, Amilcar vai produzir essa escultura, que é um divisor de águas na sua produção. A partir daí, ele abraça, então, a arte construtiva, ou seja, a arte que parte de um projeto, a arte que traz, então, agora, uma escultura feita em cobre e que tem, então, a forma de uma estrela, daí esse nome que ela ganhou com o tempo, e, ao mesmo tempo, uma escultura abstrata que vai colocar as ideias centrais do seu pensamento futuro como artista. Temos aí já uma obra que lembra muito a obra anterior, em alguns aspectos, como vemos, mas, por outro lado, também ela traz outras possibilidades, que é a descoberta da dobra. Essa descoberta, que será um dos pilares da arte de Amilcar de Castro, já está presente nessa escultura, que não por acaso ganhou o prêmio na segunda Bienal de São Paulo, em 1953. Essa Bienal importante que trouxe Guernica ao Brasil, de Picasso, e também que revelou outros grandes artistas, faz agora Amilcar de Castro se tornar um artista muito reconhecido. E, a partir daí, ele começa cada vez mais a produzir outras obras nessa mesma linha de pensamento, mas sem participar nem do grupo de São Paulo, nem do grupo do Rio, dos artistas concretistas, e colocando já desde o início a ideia de uma arte que traz também essa busca de uma descoberta de uma nova espacialidade, de uma possibilidade de transcendência da própria forma, como vamos entender melhor mais à frente. Essa escultura, ela foi feita em várias versões, inicialmente num tamanho menor, como dá para se ver aqui, na foto que eu fiz no Instituto Amilcar de Castro, onde está essa obra original, que foi exposta na Bienal de São Paulo, e depois disso, Amilcar vai fazer também uma série de outras versões, em diferentes escalas, como esta, que está aqui na galeria agora do Minas, e que vocês já devem ter visto lá dentro, e que é uma obra importantíssima na sua trajetória, porque vai trazer todas as ideias principais através das quais Amilcar de Castro articulará sua poética, articulará todo o desdobramento da sua obra futura. E temos aí uma ideia muito simples, essa ideia de criar formas que se dobram para criar uma unidade construtiva, para criar uma síntese da geometria
baseada nessas novas ideias concretistas, que abandonaram o mundo sensível para se debruçar sobre valores especificamente artísticos, ou intrinsecamente ligados à ideia de escultura, nesse caso, como, por exemplo, volume, massa, forma, textura, materialidade e, sobretudo, espacialidade. A tentativa de inaugurar uma nova espacialidade, como vamos ver agora em uma série de imagens que eu vou mostrar, dessa mesma obra, capturadas em imagens que eu fiz aqui na exposição, temos a possibilidade de encontrar várias esculturas numa mesma escultura. À medida em que nos deslocamos em torno da obra, podemos perceber que aquela estrela inicial pode também se dar em angulações as mais diversas, criando então uma potencialidade espacial que se desdobra à medida em que nós, espectadores, com o nosso corpo e com a nossa capacidade perceptiva, nos deslocamos em torno dela. Portanto, aí está, desde o início, na primeira obra construtiva de Amilcar, a ideia de fenomenologia. Ideia essa que será abraçada depois, mais precisamente 7 anos depois, quando eclodir o movimento neoconcretista no Rio de Janeiro. Aqui já podemos falar de fenomenologia, porque à medida em que nós nos deslocamos, como eu fiz aqui para poder conseguir fazer essas fotografias, nós criamos, junto com o Amilcar, uma nova escultura. Ou seja, a ideia da fenomenologia, movimento que vem a partir da filosofia de Kant, desdobrada depois na Alemanha com Husserl, na passagem do século XIX para o XX, e que chega fortemente depois na obra de Heidegger, e não é por acaso, então, que esse encontro que Amilcar teve nos anos 40 com o professor Wagner Reina, como eu disse lá atrás, agora desperta algo muito forte nesse sentido. Heidegger também era um dos principais expoentes da fenomenologia. Essa ideia, então, de que o espectador participa da construção do objeto do seu conhecimento. E que depois seria desdobrada também na França com Merleau-Ponty, que coloca a ideia de que é preciso ver o mundo com olhos de criança, que é preciso ver o mundo sem nenhuma lógica ou nenhum tipo de pré-conceito. Nesse sentido, a descoberta da forma se dá no encontro direto com ela, no corpo a corpo do espectador com a obra, que amplia os significados originais colocados pelo artista e que, ao mesmo tempo, nos possibilita descobrir novas formas naquela forma inicialmente colocada, criando, então, uma ideia de multiplicidade a partir da unidade. Essa unidade construtiva, sintética, racional, geométrica, coloca agora em cena que a percepção, que o sensível, que o sensorial, que a visão do espectador, no caso, também é parte constituinte dela. E que, ao atuar sobre ela, a ativa poeticamente, criando novas leituras, novas possibilidades de compreensão dessa mesma ideia. Por isso, na sequência, eu mostro outra fotografia de um outro ângulo agora, da mesma obra ainda, e vocês observem que a forma de estrela original começa a dar lugar a uma forma ainda maior, que se agiganta, que se avoluma, para criar agora também uma relação profunda, como vemos nessa outra imagem, com todas as obras que estão no seu entorno, com toda a espacialidade circundante. E, portanto, é nesses vazados, são nessas novas espacialidades criadas que o espectador, então, tem acesso a novas obras, a novas ideias, para além daquelas originalmente colocadas. E, por isso, então, vemos que, à medida que nos concentramos nesses vazados, nessas espacialidades até então ignoradas pela escultura, e que para Amilcar e para os neoconcretistas depois será parte fundamental da obra, colocando então a ideia de uma unidade entre volume e aquilo que não é volumetria, ou seja, aquilo que é vazio, ou seja, uma relação entre presença e ausência, uma relação entre ordem e desordem, uma possibilidade de racionalidade construtiva, geométrica, racional, puramente baseada em medidas planejadas,
ao ser executada, desdobra-se para a tentativa de criar novas espacialidades no mundo. Novas espacialidades que transformam o vazio. Vazio que era ignorado, como eu disse, pela escultura anterior e pela arte, e que agora, nessa outra imagem, coloca plenamente a ideia de uma frase muito famosa, que eu gosto muito, do grande escritor francês existencialista Albert Camus, que dizia: ao vazio, plenos poderes. Albert Camus teria escrito essa frase no livro de assinatura de uma exposição ocorrida em Paris, no final dos anos 50, do grande artista francês Yves Klein, que fez uma exposição chamada Le Vide. Le Vide em francês quer dizer o vazio. E nessa exposição não havia obras expostas, havia apenas a galeria vazia, com tudo que faz parte de uma exposição, livro de assinatura, divulgação nos jornais, título da exposição, convidados, coquetel de abertura, enfim, toda aquela parafernália que envolve uma exposição, mas não havia nenhuma obra exposta. Uma exposição muito radical, que depois vai dar origem a um título de uma Bienal de São Paulo recente, chamada Bienal do Vazio, e que agora está colocando essa mesma ideia que Amilcar já colocava anos atrás, desde 52 com essa obra, como vimos, e que coloca que o vazio não está vazio, mas que ele está prenhe de significado, que ele está pleno de possibilidades. Uma ideia oriental, que está muito ligada ao Zen budismo e às filosofias orientais, de um modo geral, mas, ao mesmo tempo, uma ideia que será radicalizada na produção depois dos artistas neoconcretistas e que já é latente nessa primeira obra construtiva do Amilcar, antes ainda dele aderir ao movimento concretista ou neoconcretista. Portanto, Amilcar já inaugura nessa obra a ideia que virá depois em toda a sua futura obra, como eu disse, porque vamos ver que essa mesma ideia, ainda na exposição que está aqui na galeria, pode colocar também uma relação dessas formas e desses vazios que apontam para o seu entorno com as outras obras expostas. E a curadoria de Rodrigo de Castro, que curou essa mostra, procurou enfatizar isso muito bem. Não só com o título da exposição, Matéria e Luz, que trabalha essa ideia de uma materialidade e, ao mesmo tempo, também de uma presença imaterial que a transborda, que a supera, que a atravessa de diversas maneiras e faz coincidir agora esses vazios com esse entorno que traz novas surpresas e novas obras, colocando a ideia de enxergar o mundo com outros olhos. Como dizia o Merleau-Ponty, temos então aí uma relação agora da escultura com outras obras expostas, nesse caso uma pintura do próprio Amilcar também, mas também nessa outra fotografia que eu fiz lá na galeria, temos também uma relação com a própria arquitetura, que será um elemento também muito importante nas obras do Amilcar e depois dos outros neoconcretistas. Essa ideia que está muito presente também em várias esculturas colocadas em vãos ou em paisagens abertas do mundo, em diversas cidades do Brasil e do exterior, faz com que essas obras agora criem relações volumétricas, formais, em paralelismo àquilo que as ideias da própria arquitetura moderna, nesse caso, o vão do MAM do Rio de Janeiro, também colocam. E assim, Amilcar vai nos levar a uma percepção, como vemos agora nessa outra escultura, que é muito ligada ao seu entorno. Como nessa bela fotografia, onde vemos, então, uma outra escultura que está em franco diálogo com uma montanha do Rio de Janeiro. Observamos, então, que Amilcar nasceu em Paraisópolis, uma cidade do sul de Minas, montanhosa, e talvez seja dessa observação das montanhas, não só lá na sua cidade natal, mas sobretudo depois também, com Guignard, nas aulas dadas em Ouro Preto, região muito acidentada, muito montanhosa, que Amilcar descobre, então, a presença desses volumes. E agora, a partir de meados dos anos 50 em diante, começa uma operação também de cortar e dobrar as formas. Ao contrário daquela escultura anterior, que só tinha dobra, temos agora os dois gestos fundamentais para entender toda a obra de Amilcar: corte e dobra. Com apenas esses dois procedimentos, ele vai criar
durante mais de 50 anos, uma obra única. Como ele mesmo dizia, eu estou fazendo a mesma escultura desde sempre. Mas uma mesma escultura que, como vimos, que está aberta a multiplicidades por excelência, que está aberta a incorporar o seu entorno e, a partir agora desses novos procedimentos técnicos extremamente simplificados, corte e dobra numa chapa plana de aço cortem ou de um material rígido, pode-se extrair novas formas, novas espacialidades. A maneira de um origami, olha, novamente uma relação com a arte japonesa, com a arte oriental, temos aí nessa dobradura uma descoberta de que todas as formas tridimensionais nascem no plano. Ideia radical que será levada às últimas consequências também depois, por Hélio Oiticica, por Lygia Clark, por Lygia Pape e, de sorte, todos os grandes artistas do neoconcretismo brasileiro. E que a Milka já antecipou naquela forma anterior, mas que agora, ao longo dos anos 50, ficará ainda mais forte em obras como esta. E é nesse momento, então, que a Milka começa a ganhar muitos prêmios. Ele será um artista extremamente premiado. E ele vai ganhar um prêmio em 1957 de viagem ao estrangeiro, prêmio do Salão Nacional de Arte Moderna do Rio de Janeiro. E esse prêmio, juntamente com uma bolsa Guggenheim, que ele vai ganhar logo depois, vai levá-lo agora para os Estados Unidos. Ele vai, então, para Nova York, New Jersey, e ali ele vai ficar de 1968 até 1971. Naquele período, ele vai desenvolver esculturas também em aço inox, pela carência, pela dificuldade de encontrar esse material, que agora é o aço cortem, um material que eu vou falar mais sobre ele depois, e que é fundamental também na sua poética. A ideia de incorporar agora também a materialidade da terra, a materialidade do próprio material de que é feita a escultura, e que também cria uma relação profunda com a mineralidade das Minas Gerais. E, a partir daí, ele se tornará também um grande professor, inicialmente dando aula na UFOP, no Rio de Janeiro, depois na Escola Guignard, em Belo Horizonte, onde ele também chegará a ser diretor até 1977, para depois também ser um grande professor na Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais, durante as décadas de 70 e 80. E, finalmente, em 1990, até o final da sua vida, ele abandona a carreira de professor, ele se aposenta e agora passa a se dedicar exclusivamente à produção artística. E o reconhecimento, a partir desse momento, se torna cada vez maior, com grandes obras sendo encomendadas para grandes espaços públicos, para repartições, para praças, para diversos lugares, não só no Brasil como no exterior. E é o caso dessa famosíssima escultura da década de 80, que está no vão da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e que coloca a ideia simbólica do nosso triângulo mineiro, mas, ao mesmo tempo, que é uma forma, na visão neoconcretista de Amilcar, puramente formal, como o círculo, como todas as outras formas que se pode extrair do plano geométrico. E, ao dobrar e cortar essa forma, Amilcar abre uma espacialidade, como a gente vê, para tudo aquilo que está além da forma, para tudo aquilo que está além da própria escultura. Por isso, segundo o crítico Rodrigo Naves, um dos críticos que mais escreveu sobre Amilcar, nessas esculturas, as Minas Gerais vão muito além de um localismo geográfico e anedótico. Algo do esforço insano de extrair riqueza do solo permanece nelas. Ele está dizendo que toda a história de Minas Gerais, baseada na mineração, desde o ciclo do ouro no Brasil colônia até a mineração contemporânea atual, temos aí a ideia de tentar extrair daquilo que era planaridade, daquilo que era imanente, numa linha horizontal em relação ao mundo, em relação ao solo, a possibilidade de uma transcendência, a possibilidade de uma outra linha que visa o infinito, que aponta para o absoluto, que aponta para outros lugares. E essa operação de juntar a terra com o céu, essa operação poética, e vale lembrar que Amilcar também escreveu muitos poemas, recentemente foi lançado um belíssimo livro, inclusive, de poemas do Amilcar, e por isso nós temos aí
a poesia se misturando com a ciência, se misturando com a matemática, se misturando com a teoria da arte, e, ao mesmo tempo, trazendo também a ideia de uma chapa que oxida-se com o tempo. Característica fundamental do próprio material descoberto por Amilcar, antes de todos os outros escultores descobrirem isso, que é o aço Corten. Esse aço possui uma especificidade que é, então, de se oxidar com o tempo, deixando aí as marcas da temporalidade impressas nele. Ou seja, temos aí a ideia de uma escultura que não é a mesma a cada dia, ou com a passagem do tempo, que incorpora, portanto, não apenas o seu entorno e a espacialidade circundante, mas também o elemento tempo. Os dois elementos fundamentais da existência humana, os dois elementos fundamentais da arte, estão aí sintetizados à perfeição nessa ideia muito simples, mas que, ao mesmo tempo, como eu chamei o título dessa palestra, é um simples complexo. É uma simplicidade que leva à complexidade, porque dela podemos extrair muitas possibilidades de leitura, muitas formas de vivência e de relações com o mundo. E por isso, na sequência, apresento outra escultura que também está na exposição, aqui na galeria, e que traz essa mesma ideia, o corte e a dobra, que agora, partindo de uma forma circular, que foi cortada e depois dobrada, a partir de um projeto, e executado na fábrica, com o mesmo material, o aço Corten, traz agora a relação também com a luz e com a sombra. Outro elemento fundamental que está na escultura desde sempre, mas sobretudo depois de Rodin, no final do século XIX, colocar que a escultura moderna é fundamentalmente uma relação de volumes, que é totalmente ligada à sua própria especificidade. Portanto, é uma escultura que, como as de Rodin, também não tem mais pedestal. É uma escultura que é um objeto no mundo, uma escultura que não está representando o mundo, mas que se insere nele como parte fundamental da sua própria existência, da sua própria ontologia. E por isso, então, vamos ver novamente o que eu fiz dentro da galeria. Ao circular em volta da obra, eu realizei essas fotografias que mostram várias esculturas surgindo à medida em que o nosso corpo se desloca em torno delas. À medida em que a nossa experiência sensível nos faz descobrir novas espacialidades, novas reflexões sobre a forma. E por isso a frase que está aqui abaixo do grande crítico Mário Pedrosa, principal crítico do movimento neoconcretista, muito próximo de Amilcar durante toda a vida, que colocou que as esculturas de Amilcar de Castro convidam, sobretudo, à meditação. Novamente, a relação com o Zen budismo, com o orientalismo, com a filosofia também ocidental fenomenológica. A ideia, então, de que a escultura é uma reflexão sobre o existir no mundo, sobre o estar no mundo. Heidegger tem um termo muito famoso na filosofia, que é o Dasein. O Dasein é uma expressão em alemão sem tradução em português. E com Dasein, Heidegger quer dizer que existe um objeto que é lançado no mundo, um objeto que faz parte da materialidade, da existência, da ontologia do próprio mundo. E esse Dasein, ou seja, essa ideia de um ser aí, como é traduzido no Brasil, um ser que está no mesmo tempo e no espaço que os outros seres existentes no universo, cria-se aí, então, esse ser que envelhece também como a própria vida e que, portanto, tem uma organicidade, graças à materialidade do aço Corten e sua especificidade, já falada, e também graças a essa vida que somos nós, espectadores, que ao circularem a obra, criamos novas formas que não foram inicialmente previstas pelo artista. Portanto, saímos do terreno frio da racionalidade e abraçamos aí a possibilidade da multiplicidade que é também construída pelo espectador, como eu disse. Ideia cardinal do movimento neoconcreto e que Amilcar, não por acaso, será um dos grandes representantes. E na sequência a gente vê que a mesma ideia feita com forma circular pode valer também para outras formas geométricas, como um quadrado ou um retângulo, em que ângulos retos agora, símbolos da racionalidade, do logos ocidental, desde a Grécia Antiga, agora, ao abrirem-se
a partir da operação de corte e dobra, podem nos levar a uma crítica ou a uma desestabilização da própria ideia de ordem precisa. Portanto, aí temos o que o próprio Mário Pedrosa, esse crítico já citado, chamou de geometria sensível. Uma geometria que abre novas espacialidades e em que a mesma escultura se apresenta sob as mais diversas formas, em que a mesma escultura pode ser várias ao mesmo tempo. Essa mesma ideia está muito presente também na série de esculturas verticais ou verticalizantes como esta, que lembram portais, e que Amilcar fez várias delas. Essa daqui é dos anos 80, tem 6 metros de altura e está instalada no Museu ao Ar Livre, na cidade de Osaka, no Japão. E essa escultura, ela abre, como a gente vê claramente, um portal para uma outra dimensão. Novamente, aquela ideia de transcendência que eu falei agora há pouco, está fortemente presente aí. E, ao mesmo tempo, vemos aí claramente que a operação do corte e da dobra permite também a relação não só com o entorno, mas também com a sombra e a luz. Que, à medida em que andamos em volta, muda de lugar. Que, à medida em que o Sol também se desloca no espaço atmosférico, a escultura é sempre renovada, é sempre colocada de outra maneira. Essa ideia fica mais potente quando as esculturas estão em praças públicas, como a gente vê, por exemplo, essa numa praça em São Paulo. Essa escultura, não por acaso, é intitulada Abertura, e ela abre para o mundo a ideia do encontro com outras espacialidades e, por que não dizer, com os outros. E aí temos uma pessoa passando debaixo da escultura e vemos que, novamente, uma operação tão simples pode potencializar um espaço novo. E que as possibilidades de corte e dobra são infinitas. Amilcar fez isso durante 50 anos, aproximadamente, e não se repetem, cada uma é uma escultura nova. Por isso, num percurso de 5 décadas, Amilcar experimenta infinitas possibilidades do plano. Resistente ao excesso de racionalismo, suas dobras tornam a geometria maleável e mais humana. Depois, um dos maiores filósofos do século XX, Gilles Deleuze, vai escrever muito sobre a dobra como a possibilidade de pensar além do racional, a dobra como uma possibilidade de flexibilizar aquilo que é da ordem do imutável. E aqui nós temos, então, a ideia de transitoriedade naquilo que é estático, a ideia de dinâmica naquilo que está parado. Esse paradoxo que está presente em todas as esculturas do Amilcar está aí claramente colocado à medida, então, em que temos uma estrutura muito simples e parada, como eu disse, mas que parece se movimentar no plano. E essa ideia de corte e dobra vai levar o Amilcar também depois a ficar ainda mais sintético e também fazer operações com apenas a dobra. Observamos aqui, nesse caso, não tem mais o corte, tão característico das obras anteriores. É apenas uma chapa retangular que foi dobrada à maneira de um origami, criando, então, de novo, uma escultura. Criando, então, uma descoberta da espacialidade a partir da planaridade. E vemos na sequência uma escultura que também é feita com esse mesmo procedimento, que está presente aqui na galeria, na exposição, e que traz a mesma ideia. É uma das esculturas mais simples que o Amilcar já fez, e uma das mais belas, na minha opinião, porque justamente ele consegue, numa simplicidade tão radical, de apenas dobrar uma chapa de aço pequena, num pequeno espaço, criar uma espacialidade que se avança para o entorno. E que, de novo, é uma escultura que pode ser percebida de várias maneiras a partir do observador. Mas, não contente com isso, Amilcar continuou experimentando e também levou essa experiência do corte da dobra, mais uma vez, para um outro lugar, tão sintético quanto, colocando, então, apenas agora o corte. Uma escultura que não tem mais dobra, que parte, então, de um corte que cria um vazado e de cortes que criam linhas, colocando a ideia de que toda escultura nasce, assim como toda arte, das linhas, que, por sua vez, nascem de um ponto. Como dizia Kandinsky, lá no começo do século XX, tudo começa num ponto.
É esse ponto que cria as linhas. E são essas linhas que criam os planos geométricos ou as formas. E, portanto, Amilcar chegou aí numa dimensão essencial da forma. Uma dimensão que agora coloca a espessura filosófica, como eu dizia, numa espessura também matérica. Como pensar uma materialidade que, ao mesmo tempo, com operação tão simples, tão radical, pode produzir novos olhares para o mundo. Porque essa escultura, quando exposta, por exemplo, atrás ou na frente de algo, automaticamente ela passa a interagir com esse entorno, assim como com as múltiplas luzes e sombras do ambiente. E abaixo vemos um pequeno texto que diz: em algumas de suas esculturas não realiza dobras, mas apenas cortes em espessas paredes de ferro, que deixam a luz passar, libertando um sólido móvel, que resguarda a unidade que o corte, a princípio, teria desfeito. É a sutil justaposição desse sólido ao plano que mantém a possibilidade de sua integração ao todo. Portanto, de novo, a ideia de integrar, a ideia de unidade, de unir aquilo que é aparentemente contrário que está presente em todas essas obras. Portanto, é uma síntese de diversos modos que a Amilcar opera. Uma síntese filosófica, uma síntese geométrica, uma síntese abstrata, uma síntese com a própria espacialidade do mundo e com o próprio espectador, como eu disse. E, a partir dessa ideia, podemos também agora entender que essa lógica, ela também, de algum modo, se aplica à sua produção gráfica, aos seus desenhos, às suas pinturas, que ele preferia chamar de desenhos, porque, como vamos ver agora, temos também uma grande produção que agora será marcada por gestos. A mesma gestualidade que criou racionalmente cortes e linhas, inaugurando espacialidades na escultura, vai agora também passar para o papel, ou depois para as telas, uma ideia que, até certo ponto, é parecida, mas que, ao mesmo tempo, desdobra, colocando também outras questões importantes para abarcar essa grande obra. Aqui temos que o gesto preciso não pode conter o erro. O gesto preciso tem que ser feito de uma vez só, como um relâmpago, como um raio, que corta a matéria. Amilcar, então, inscreve com um gesto existencial o traço e o rastro da sua própria mão, plasmando na superfície plana, agora, uma ideia que é mental, mas que, ao mesmo tempo, é feita de forma motora, com a mão, com o gesto. Este gesto gráfico coloca outras questões filosóficas que vão além daquelas colocadas pela escultura, na medida em que agora podemos aproximar essa ideia do existencialismo. Não por acaso, o Ferreira Goulart, assim como os críticos do neoconcretismo, vão abraçar como grande mentor das ideias do neoconcretismo o Merleau-Ponty, um grande filósofo francês que era ligado à fenomenologia, mas também ao existencialismo. E, num certo sentido, podemos aproximar isso até mesmo de Sartre, que dizia que a existência precede a essência. Portanto, nas esculturas falamos muito de essência, de síntese, de tentar, com um procedimento mínimo, capturar o máximo possível da espacialidade do mundo. Agora, essa espacialidade ela é capturada com um gesto, que não é tão simples quanto aquele procedimento anterior, mas que é um gesto rápido, que marca o papel e deixa a marca da sua presença. Uma marca indelével, uma marca inexorável, e uma marca que é pessoal, acima de tudo, e intransferível, no sentido de que o próprio Amilcar, mesmo que ele quisesse, jamais poderia repeti-lo. É como uma assinatura, um gesto. E por que não dizer, mais uma vez, lembra os ideogramas das escritas orientais, tanto da chinesa quanto da japonesa, que devem colocar a ideia de uma escrita rápida e expressiva, acima de tudo. Por isso, a ideia de expressão agora fica ainda mais forte. A ideia de uma expressividade gráfica do próprio gesto.
Lembremos também que Amilcar, além de artista, foi também um grande diagramador gráfico. Fez reformas importantíssimas em diversos veículos da imprensa brasileira, inclusive no Jornal do Brasil, no final dos anos 50, que é considerado um símbolo da reforma gráfica dos jornais brasileiros. E por isso Amilcar, que era um grande artista gráfico, coloca aqui toda a força agora dessa ideia de grafismo, desse gesto ancestral que marca a história da arte, desde a pré-história, quando os primeiros homens inscreveram nas paredes, nas rochas das cavernas, o seu gesto existencial, a ideia de que a existência precede a essência, como Sartre dizia. A organização do espaço surge neles sem um projeto anterior. Está aí a grande diferença deles para as esculturas. Eles partem de um contato direto, que, como eu disse, é pessoal, intransferível e único, que não pode ser repetido. Ao contrário das esculturas, que sim, podem ser repetidas, os desenhos são únicos. E, como se pode ver na fluidez do seu gesto e do rastro da pincelada deixado na obra. Isso está muito presente também aqui na exposição, e a gente tem lá vários desenhos, como esses aí, que mostram, então, que as possibilidades gestuais também são infinitas. Mesmo Amilcar tendo usado, na maior parte da sua produção, apenas a tinta preta sobre fundo branco, com raríssimas exceções, onde aparece, às vezes, a cor. Aqui nós temos, então, de novo, a ideia de essencialidade, nós temos, de novo, a ideia de algo mínimo, mas, ao mesmo tempo, a ideia de um rastro, de uma mancha que é profundamente expressiva, que guarda muitas relações com o expressionismo abstrato. Movimento que surgiu nos anos 40 nos Estados Unidos e que vai ter em Jackson Pollock, o grande expoente. Mas, na verdade, Amilcar chegou nisso por outras vias. Pela sua relação com o trabalho gráfico e também, obviamente, pelo seu fazer escultórico, pelos desenhos que antecediam as esculturas nos seus projetos, nas suas maquetes. Ele, então, agora usa trinchas, vassouras, que ele constrói para tentar executar pinturas ou desenhos, como ele preferia chamar, cada vez maiores. E que, em alguns momentos, também faz coincidir nelas a presença da cor. Geralmente cores primárias, salvo raras exceções. A cor é um elemento que não é fundamental na poética de Amilcar. Ao contrário de Franz Weissmann, que foi seu professor, e que pinta suas esculturas, Amilcar jamais pintou suas esculturas. As esculturas são o que são, mas a pintura é uma atividade por excelência ligada à cor. E no caso de Amilcar, ela é gesto e também, às vezes, cor, como aparece nesse caso. Mas é a gestualidade, sobretudo, que lhe chama mais atenção e que lhe interessa mais profundamente. Por isso, essas pinturas ou desenhos se tornam cada vez maiores. E elas deixam a marca do gesto, inclusive os erros do percurso, os acidentes. Como a própria vida, as esculturas de Amilcar, elas não têm um plano definitivo. Esse plano falha. Esse plano, ele às vezes também pode deparar com acidentes, com erros. E esses rastros, esses erros, só fazem essas obras terem um significado ainda mais existencial, um significado ainda mais próximo do artista, do homem que a trabalhou. Por isso, então, vemos aqui uma bela imagem que traz o próprio Amilcar executando essas obras, com vassouras, ou com outros objetos criados por ele. Ele, então, desenhava tanto na parede, quanto também, às vezes, no chão, em caso de obras imensas como essa, traços, marcas, gestos gráficos sobre o mundo que deixam a sua presença. E que, como vimos, então, partiram da escultura, mas acrescentam-lhe outros significados, outras ideias, outras possibilidades, para além de uma compreensão racionalista que originou toda a sua escultura concreta e que depois, com a descoberta do vazio, do corte da dobra, gerou aquela escultura neoconcreta que solicita que o espectador participe e ative-a totalmente a partir do seu próprio corpo, e agora é o corpo do Amilcar, uma presença no mundo, fenomenologicamente falando e também existencialmente falando, que cria essa assinatura,
essa assinatura que somente naquele momento específico ele pode fazer. E nenhum outro artista, nem mesmo ele, jamais poderá repetir. Por isso, então, para finalizar, infelizmente o meu tempo é curto aqui nessa palestra, e eu quero também ouvir vocês, saberem se tem algumas dúvidas, eu vou propor agora, para finalizar, uma pequena relação, uma pequena analogia de Amilcar com outros movimentos e outros artistas da história da arte. Eu já falei da relação que ele estabeleceu aí com Jackson Pollock, por exemplo. Pollock jogava tintas nas telas, assim mesmo, no chão. Porém, Pollock o fazia com um bastão, com tinta líquida. E aqui Amilcar usa vassouras. E, ao mesmo tempo, cria o seu gesto, que agora parte, inicialmente, de formas geométricas, como vimos, e que, por sua vez, tem uma relação com a própria escultura, como falamos lá atrás, que também era um tipo de gesto no mundo, que também colocava essa ideia de linha, essa ideia de planos, de formas geométricas no seu interior. Portanto, a princípio, parece ser uma continuidade do mesmo projeto construtivo que ele levou a cabo nas suas esculturas durante toda a vida. Mas vimos também que os desenhos acrescentam novas possibilidades. Mas agora, voltando à escultura, quero fazer uma pequena analogia rápida com a obra de outra grande artista neoconcretista, também mineira de Belo Horizonte, que também está fazendo 100 anos de nascimento nesse ano, Lygia Clark, uma das maiores artistas brasileiras do século XX e que hoje é celebrada também no mundo inteiro como um dos mais importantes nomes da arte contemporânea. E Amilcar fazia já o que Lygia vai começar a fazer em 1960 com suas esculturas mais famosas, que vão dar a ela o seu grande nome na história da arte. Estou falando da série Bichos, em que Lygia, então, tensiona o plano geométrico, que era, como em Amilcar, uma chapa de metal rígida, em aço inoxidável, em cobre ou diversos outros materiais, mas que, por colocar nelas dobraduras, elas podem abrir e fechar, aliás. E nesse gesto de abrir e fechar, Lygia recria com o espectador, como seu coautor nesse projeto, a ideia de uma obra que também era única e que se tornou múltipla. Novamente a ideia fenomenológica que vimos, mas também a ideia de participação do espectador na obra, que é algo específico da Lygia e do Hélio Oiticica e de outros artistas do neoconcretismo, mas que guardam também relações com esse gesto que vimos em Amilcar. E formalmente falando, vamos agora ver que elas são muito parecidas. Vamos prestar muita atenção nessa imagem agora, de uma réplica do bicho com a pessoa movimentando, manipulando, e vamos agora para essa escultura. A maior escultura já feita por Amilcar, que está em Berlim, na Alemanha, com 8 metros de diâmetro, é uma escultura que lembra muito um bicho da Lygia Clark aberto. E, de novo, essa relação com o orgânico, essa relação com a vida, foi que levou a Lygia a chamar seus objetos de bicho. São objetos que nasceram na mente da artista, portanto, não são inspirados em bichos da natureza, mas, ao mesmo tempo, na hora que a gente os recria, manipulando-os, a partir de uma vivência, temos aí a possibilidade de uma relação deles com o mundo. E o mesmo vale para a escultura de Amilcar. Na medida em que ele abre o plano escultórico, ele abre uma janela, ou por que não dizer uma porta, para novos mundos, para novas vivências do próprio mundo, para novas descobertas. E, mais uma vez, vemos que a relação com Lygia não é apenas naquela obra, mas pode ser em várias outras. Por falta de tempo, eu vou mostrar apenas essas duas obras dela. E essa obra da Lygia foi pensada em 1963, mas a artista morreu nos anos 80 e a obra ficou sem ser executada. A família recentemente executou a obra na escala proposta pela Lygia, que era uma escala monumental, como dá para se ver aqui, a escala animal do lado. E essa obra monumental, esse bicho monumental, que agora não pode ser manipulado, porque é uma obra muito grande, tem uma relação também muito profunda com as últimas obras de Amilcar. Sobretudo, essa famosa escultura que está no Inhotim, a Gigante Dobrada. Uma escultura que traz novamente essa ideia da dobra e que, ao mesmo tempo, formalmente, como vimos, e em outros aspectos, lembram muito
essas ideias da Lygia Clark. Portanto, com isso eu quero mostrar que o projeto construtivo na arte brasileira, tanto de Amilcar, quanto de Lygia Clark, Hélio Oiticica, Lígia Pape e todos os outros, eles têm um diálogo muito profundo. E que, na verdade, talvez pelo fato de Amilcar ter ficado aqui em Belo Horizonte no final da sua vida, seus últimos 20 ou 20 e poucos anos de vida, ele talvez não tenha tido o grande reconhecimento que esses artistas hoje gozam no mundo, mas que esperamos ter em breve, porque a sua qualidade artística, a sua potência é da mesmíssima ordem. E muitas vezes, como vimos, ele antecipa até mesmo essas tendências. Por isso, cabe aqui também ressaltar que Amilcar dialogou com o concretismo, com o neoconcretismo, mas também com o construtivismo russo, um movimento que surgiu lá no começo do século, na antiga Rússia, que depois se transformou na União Soviética, e que colocou a ideia de que a arte deve ser um produto, pensado enquanto projeto que pode ser executado de forma múltipla, para atender às demandas de uma sociedade socialista, a partir da Revolução de 1917. Foi a primeira vez que a arte começou a ser feita na fábrica, a partir do final dos anos 10 e começo do 20, na antiga Rússia. E, a partir daí, temos essa reatualização desse procedimento com o concretismo e que Amilcar fez nas suas várias obras, feitas na fábrica, a partir de um projeto, mas também a relação com a ideia de concretismo, uma arte que nasce na mente, mas que, ao mesmo tempo, também depois se transforma em neoconcretismo para dialogar com o entorno, com o sensível, com o humano, com o intuitivo, com aquilo que desafia a razão, ao oferecer múltiplos pontos de vista para o observador, ao deslocá-lo no espaço e no tempo. E, ao mesmo tempo, também, tudo o que vimos parte de uma experiência essencial, ou de um corte dobra, ou apenas de uma dobra, de obras muito simples. Daí o título da palestra, que eu chamei de a ideia de simplicidade que gera complexidade. E por isso, obviamente, não podemos deixar de lembrar que isso também foi a proposta central do movimento minimalista, o movimento mais importante da escultura americana do século XX, que surge somente a partir do começo da década de 60, e que, portanto, também é posterior às primeiras esculturas construtivas de Amilcar, como vimos. Portanto, Amilcar também antecipa o minimalismo, ou seja, a ideia de um corte mínimo, de uma superfície mínima, que coloca uma ideia de maximalização da forma. Aquilo que era minimalismo se torna maximalismo. Ou seja, temos aí, como eu disse lá no início, um vazio que está cheio de poderes, de potencialidades. E por isso, então, mais uma vez, vale lembrar que é uma obra que tem muitos e muitos outros diálogos que eu poderia falar, mas também com o minimalismo e com o pós-minimalismo, que vai vir depois nos anos 70, na obra de um grande escultor americano, saudado como um dos maiores nomes da arte contemporânea hoje, que é o Richard Serra. Richard Serra tem esculturas monumentais feitas em aço cortem, esse mesmo material que o Amilcar usou, espalhadas por diversas cidades do mundo. Recentemente ele doou uma para o Instituto Moreira Salles, na Avenida Paulista, em São Paulo. Está lá exposta permanentemente agora uma obra dele. E ele, na verdade, faz isso depois do Amilcar também. Então, na verdade, se Amilcar fosse americano ou europeu, sem dúvida ele estaria considerado um dos mais importantes escultores do século XX. Mas isso não tira dele o título e o mérito de ser, de fato, ainda que não reconhecido nesse nível até o momento, mas já com amplo reconhecimento internacional, com obras em grandes exposições e museus do mundo, como vimos, mas espero que um dia se perceba essa dimensão gigantesca desse gigante que dobrava a chapa de ferro, que dobrava num gesto simples para abrir as formas do mundo para novos mundos, para novas potencialidades. E Inhotim, infelizmente, só apresenta essa obra permanente do Amilcar. Mas temos um espaço fantástico em Belo Horizonte, que poucos conhecem, e que sugiro que depois possam conhecer, que é o Instituto Amilcar de Castro. Recentemente eu levei alguns grupos lá para realizar visitas mediadas, e é um espaço magnífico que serviu de ateliê
para o Amilcar de Castro nos últimos anos da sua vida e que, após a sua morte em 2002, os seus filhos, então, transformaram esse espaço maravilhoso, com belos jardins, em um espaço dedicado a preservar, a divulgar, a organizar, a catalogar a sua obra. E por isso temos aí uma série de esculturas, muitas das que estão aqui expostas, inclusive, vieram de lá, muitas das obras que são levadas hoje para os museus, e eu sugiro que quem não conhece esse espaço maravilhoso, talvez seja o melhor lugar do mundo para ver Amilcar de Castro. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao final, gostaria muito de poder falar mais, mas espera só um pouquinho, eu quero ainda finalizar com uma frase do Amilcar, que é essa daqui. Amilcar de Castro dizia: gosto do que é simples, o mais direto, não só na escultura, como em tudo. Espero que tenham gostado de conhecer um pouquinho mais da obra desse grande artista, desse grande, genial escultor, pintor, poeta, acima de tudo, que levou a ideia do simples à máxima complexidade. E agora, então, abro para perguntas ou questões, ou aquilo que vocês quiserem falar. Oi, boa noite. Boa noite. Meu nome é Amanda. O seguinte, eu fiquei com dúvida com relação às esculturas. Será que o fazer das esculturas, a estrutura de todas as esculturas que foram mostradas nos slides, são explicadas pelos princípios da Gestalt do objeto, que é uma lei, né? Eu já li esse livro, são princípios que explicam todas as formas, né? De forma bem resumida e simplificada. Por isso que eu fiz conexão com a Gestalt do objeto com relação aos princípios da Gestalt com relação às formas que foram passadas nos slides. Só isso. Certo. Olha só, a Gestalt é uma palavra, um termo alemão sem tradução em português, como muitos termos alemães, que é especialmente levado a cabo na Alemanha a partir dos anos 30, no contexto da Bauhaus, e depois vai ter uma força imensa na famosa escola de Ulm, na Alemanha, onde Max Biel foi um importante teórico, um importante professor. E essa ideia vai chegar no Brasil muito forte com o concretismo, através das conferências e publicações de Max Biel no Brasil. O grupo de São Paulo, principalmente, o grupo Ruptura, vai abraçar muito as ideias da Gestalt, que poderíamos traduzir, grosso modo, como psicologia da forma, ou seja, como as formas se comportam no espaço, como um triângulo pode se relacionar com um círculo e assim com os diversos outros elementos, incluindo o entorno. Essa ideia, ela tem uma importância decisiva para o concretismo no Brasil, mas o neoconcretismo, que vai ser postulado por Mário Pedrosa, Ferreira Goulart e os artistas neoconcretos, como Amilcar, Lígia Pape, Lígia Clark, Elliot Sica, etc., elas vão romper também, até certo ponto, com essa ideia. Embora partam dela, mas a ideia de uma sensibilidade do artista e, sobretudo, do espectador, apreciador da obra, é mais importante do que uma teoria da forma. A teoria da forma está no nascimento do projeto, no nascimento da ideia. Mas a partir do momento em que essa ideia é executada com uma matéria orgânica, como o aço cortê, no caso do Amilcar, ou como estrutura dobradiça, como no caso da Lígia, temos aí que o tempo e que outras dimensões humanas, além do próprio espectador, vão lhe conferir também sentido. Por isso a Gestalt deixa de ter primazia no neoconcretismo. E, no caso de Amilcar, também poderíamos dizer que parte, sim, inicialmente dessa ideia, mas que depois extravasa para abranger outras questões pessoais, tanto do artista quanto do movimento a que ele pertenceu, o neoconcretismo. Mais alguma questão? Você falou que a busca do neoconcreto para uma arte genuína brasileira. Acho que, não sei se você falou que iniciou-se uma busca pela arte, eu acho que foi isso que você falou no início. Sim. Isso não vem do movimento da arte moderna de 22? Essa busca já não estava ali? Ou porque me confundi um pouco? Certo, Rodrigo, obrigado pela pergunta. Ótima, porque quando nós temos o modernismo no Brasil, que tem como marco fundamental a Semana de Arte Moderna de 1922, ocorrida em São Paulo,
os críticos, sobretudo Mário de Andrade, vão colocar essa ideia mesmo, essa ideia de que temos que falar do Brasil, acima de todas as coisas, sobretudo a partir de um ponto de vista sociológico, falar das questões étnicas, das questões da fauna e da flora tropicais, falar do contexto brasileiro de um modo geral, é sem dúvida a grande questão. Porém, esses artistas o fazem a partir de referências fortemente calcadas nos movimentos modernos europeus, que são expressionismo e cubismo, fundamentalmente. Tarsila vai representar a vertente cubista, por exemplo, de um lado, Portinari do outro, o expressionismo. E muitas vezes misturando os dois, como o Portinari faz aqui na Pampulha. Mas, agora, trata-se de descobrir um outro Brasil, um Brasil que vai romper com uma lógica que não é só da arte, mas com uma lógica racionalista europeia, ou eurocêntrica, que vem, pelo menos, desde a Grécia Antiga, e que ficou mais forte, sobretudo a partir do racionalismo e de Descartes, no século XVII, com aquela ideia de penso, logo existo, que coloca uma ideia de racionalização e que a existência, na verdade, vem num momento posterior. No caso de Amilcar, como vimos, a forma nasce antes, e é a partir dela que nós temos, então, a experiência de refletir sobre elas. É a partir do que foi dado e da relação de um ser vivente com aquela escultura que se teoriza, que se dá o espaço de contemplação, como Mário Pedrosa falou. Então, nesse sentido, nós temos uma coisa nova no neoconcretismo, a meu ver, que, embora parta da arte concreta europeia, assim como a arte moderna havia partido do cubismo e do expressionismo, ela tenta trazer também um elemento de organicidade, um elemento de brasilidade, agora, que é de um homem brasileiro que é muito diferente do europeu. E não por acaso, o concretismo de São Paulo, mais ligado à forma europeia de arte, de Max Bill, sobretudo, mas também das ideias de uma arte alemã, de uma arte holandesa, de uma arte francesa, vão ser rompidas pelos neoconcretistas. Os neoconcretistas, que são cariocas, falam: nós temos uma cidade exuberante, uma cidade orgânica por excelência, uma cidade aberta para o mar, com muitas montanhas, muito acidentada, uma cidade que tem um jeito livre de viver, radicalmente oposta àquela forma absolutamente contida de uma cidade racional, ligada à economia, à industrialização, como São Paulo. Então, nesse sentido, a busca dos neoconcretistas é de romper com o grupo de São Paulo, que está muito ligado à Europa. E, nesse sentido, ao fazê-lo, rompe também com as ideias europeias. E busca, então, cada vez mais falar de coisas do Brasil. Não por acaso, Lygia Clark, por exemplo, vai fazer bichos, que lembram bichos brasileiros, vai fazer casulos, vai fazer uma série de objetos e de matérias e de formas que dialogam com a tradição brasileira. Será recuperado também, pelo neoconcretismo, o Manifesto Antropófago, de Oswald de Andrade, que vai influenciar depois, nos anos 60, também o tropicalismo, que é uma busca, de novo, de voltar a falar do Brasil. Então, respondendo sinteticamente a sua pergunta, sim, a ideia de brasilidade surge com o modernismo, mas ela é radicalizada agora com o neoconcretismo. E o neoconcretismo cria imagens que rompem radicalmente com a arte europeia. Por isso não vamos encontrar nada parecido, nem com a obra de Amilcar, nem com a obra de Hélio de Sica, Lygia Clark, na Europa. Mas com a obra de Tarsila, de Cavalcante, de Portinari, a gente tem um monte de artistas europeus que já faziam isso antes deles, inclusive. Então, nesse sentido, eu quis dizer que o neoconcretismo funda a ideia de brasilidade no sentido de criar uma arte originalmente brasileira. E por isso essa arte é a mais valorizada hoje no Brasil. Não por acaso, Lygia Clark hoje é a artista brasileira mais valorizada no mundo e a mais cara, assim como Hélio de Sica. Então, ou seja, a gente tem aí um começo de consciência da nossa força enquanto Brasil, de fato, não mais dependente das, digamos, influências europeias. E é isso, então, que eu disse que surge aí uma nova arte brasileira. Está entendido? Demais. Mais alguma questão? Então, só vou complementar isso, assim, porque
várias vezes eu já ouvi vários artistas referências para mim falarem que realmente, para eles, o maior artista brasileiro de todos os tempos é o Amilcar, mas eu acho que é por conta desse entendimento que até então para mim não era muito claro, né? Essa questão do querer, né, da intenção da ruptura na Semana da Arte Moderna, mas eu acho que a partir desse movimento neoconcreto, eu acho que ele entende, assim. E para mim, com relação à Lígia, eu acho que ela traz ele como muita referência para a obra dela, né? Então, eu acho que ele tem uma certa influência gigante para ela, assim, sabe? Enfim. Sem dúvida, muito bem colocado. A ideia, então, é tentar criar uma arte genuinamente brasileira, mesmo tendo partido, como vimos, da arte concreta europeia, mesmo tendo Max Bill sendo aquele que influenciou a eclosão dessa arte no Brasil, como vimos, né? Sem Max Bill talvez não tivéssemos nada disso, mas, por outro lado, sobretudo o neoconcretismo de Amilcar, ele vai dar o golpe mortal, digamos assim, no concretismo. E não é por acaso que Ferreira Goulart e Mário Pedrosa vão acusar os artistas paulistas de serem positivistas, de estarem muito ligados pura e simplesmente a uma ideia cartesiana, matemática de arte, enquanto que o Brasil é vivo por excelência. Essa busca, por exemplo, de Amilcar pela materialidade, que é esse aço cortem que oxida-se e que, portanto, coloca uma ideia de algo inacabado, algo, portanto, imperfeito, está na raiz de toda essa ideia. Está na raiz de uma ideia que tenta romper com uma lógica de verdade absoluta e imutável, de verdade calcada em paradigmas que não se alteram há séculos ou há milênios na Europa. E buscando isso, cada vez mais eles vão atingir o Brasil brasileiro. Não é por acaso que Lígia Clark, sobretudo, vai radicalizar e chegar no momento da vida dela, inclusive, que ela abandona a arte para dedicar-se à vida. A exposição do MoMA dela, inclusive recente, chamava-se O Abandono da Arte. Lígia Clark, a partir dos anos 70, para de fazer arte, no sentido tradicional, e começa a se dedicar à arte-terapia, a usar um tipo de sensibilização do espectador diretamente com seu corpo, no corpo do espectador, por meio de vários objetos que ela chama de relacionais. E, ao mesmo tempo, ela cria uma relação ali fortemente com o Brasil, com essa ideia que nós temos de brasilidade, por exemplo, de tocar no outro. Suíço, alemão não tocam no outro. Esses abraços, esses beijos tantos que nós damos, né? Essa coisa brasileira por excelência, que infelizmente estamos sofrendo muito agora na pandemia, porque não podemos mais fazê-lo, talvez essa seja uma das maiores angústias do brasileiro nessa pandemia, ela é fortíssima no neoconcretismo. E não é por acaso que as obras têm que ser tocadas. Algumas esculturas do Amilcar também podem ser manipuladas, num sentido, não como a Lígia, de manipular na exposição, mas na medida em que você pode alterar, como vemos ali na exposição, as obras de lugar, que são feitas em módulos, inclusive as esculturas de madeira, mas também de aço, que você pode montá-las, que você tem algo lúdico ali. A participação do espectador, ela é forte. A ideia de colocar o homem para atuar junto com o artista. É essa ideia que não existe no concretismo, que não existe na arte europeia até então. E é essa ideia que o Brasil funda como pioneirismo. E é por isso que o neoconcretismo é tão importante e Amilcar de Castro é esse gigante da arte brasileira. Eu li num livro que a arte é uma expressão do sentimento humano, mas eles falam que isso é uma questão muito complexa para se definir uma frase só, né? Esse livro é um livro de filosofia. Aí eu queria saber qual que era se você puder dar uma resumida, assim, né? Que eu acho que isso é meio complexo, né? Sim. É uma pergunta que demandaria uma palestra inteira para eu responder, tá? Exatamente. Mas, na verdade, eu vou tentar sintetizar ao máximo em poucas palavras. Vejam só, a arte é indefinível por excelência. Não dá para defini-la. Todos que tentaram acabaram fracassando. É uma empresa fadada ao fracasso, definir a arte. Por quê? Porque a própria arte rompe com os limites que lhe são impostos o tempo inteiro, na medida em que ela é algo vivo e que está sempre em construção. Portanto, as definições dos anos 80, por exemplo, já não valem para hoje. As de hoje já não vão valer para a próxima década, possivelmente, e assim sucessivamente. Mas, para início de conversa, podemos imaginar que tudo que vimos aqui em Amilcar pode ser visto como uma introdução à definição de arte, no sentido de que arte é, antes de tudo, uma criação
que se abre o tempo inteiro para novas possibilidades. As esculturas dele, ao tensionarem o plano, ao inaugurarem vazios e novas formas, a partir da operação do artista, e ao envolver o espectador nessa ideia, nesse projeto, colocam então a ideia que Merleau-Ponty dizia: é preciso ver o mundo com olhos de criança. Nunca se esqueçam disso. É preciso ir para uma exposição de arte como essa, ou qualquer outra do mundo, desprovidos de todo o preconceito. Por isso não sou eu que vou fazer agora um preconceito do que seja arte. Não existe. Até porque é uma descoberta. E Amilcar, mais do que qualquer outro artista, talvez, tenha sido aquele que colocou essa ideia de que é a descoberta num plano fechado da razão que faz brotar a sensibilidade. Portanto, a arte é uma mistura, é uma confluência entre razão e sensibilidade. E poucos artistas na história da arte no século XX, eu diria, colocaram isso tão bem quanto Amilcar. No sentido, então, de que parte da filosofia, como vimos, eu falei muito de filosofia, né, de Heidegger, Merleau-Ponty, Sartre, etc., e falamos o tempo todo também de sensibilidade, o tempo todo de um gesto existencial. Então, ele mistura muito bem essas duas dimensões da arte. Se há uma definição possível, ela tem que ser aberta como a própria vida. E se há uma definição possível, ela tem que englobar essas duas dimensões humanas, tanto racional quanto sensível. Jamais uma só delas. E Amilcar, a meu ver, é um dos artistas que melhor trabalhou isso no mundo. Certo? Eu vou passar para ele, antes de passar, eu vou falar rapidinho. Eu coordeno o educativo aqui e a gente fez um material educativo para o Raimundo Colares, que é contemporâneo, né, dessa galera toda, dessa geração. Eu acho que uma coisa legal de pensar da diferença entre os modernistas e os neoconcretistas é também essa mirada para o Brasil, para a periferia, para o espaço urbano, né? Quando a Eleutica leva a galera da Mangueira para uma exposição, o próprio Amilcar trabalhou para um barracão de carnaval da Mangueira, né? Acho que não por acaso a Lígia vai também indo para outro caminho, porque eles têm essa relação muito forte de arte e vida, e de tentar, apesar de serem pessoas brancas da elite, mas de tentar já criar mais aproximações com as pessoas, né? Que a gente vê isso reverberando ainda hoje, né? No material eu até trago isso de uma maneira, a gente vai ver, sei lá, Liz Paraíso, que é uma artista contemporânea, que tem um trabalho muito próximo do Amilcar, da Lígia, mas que vai falar de ser uma mulher trans, né, que está em Paris estudando, mas que também está lidando com todas essas questões aí estruturais, de forma, de filosofia, que a gente lida enquanto artista. Então, acho que é um ponto interessante assim, de pensar. Sem dúvida. Né? Muito bem. Excelente. Luiz, eu fiquei em dúvida se essa interação com a obra, essa manipulação do espectador, ele poder manipular também a obra, surgiu com o neoconcretismo ou se já existia antes em algum outro movimento, em alguma outra obra? Ótima pergunta também. Na verdade, tradicionalmente aqui no Brasil, a gente fala que começa essa ideia com o neoconcretismo, né? Sobretudo com as primeiras produções da Lygia Clark, Os Bichos, que nós vimos, que colocam que o espectador deve participar da obra para que ela exista. Para a Lygia, o bicho sem participação não é obra. Isso é radical na Lygia. Ela deixa isso escrito, inclusive, nos diários, antes mesmo de fazer Os Bichos, em alguns anos antes. E ela escreve, olha, a obra só existe quando o espectador manipulá-la. Sem o espectador, que é o coautor, não existe a obra. Eu, como artista, sou apenas uma propositora. Cabe ao público, ao interagir com a obra, construí-la junto comigo. Então, nesse sentido, a Lygia é uma das grandes pioneiras. E os neoconcretistas, de um modo geral, no mundo. Mas não quer dizer que não existissem nada parecido com isso no resto do mundo. Sim, já havia outros artistas, aqui mesmo na América Latina e também na Europa, propondo participação do espectador. Mas mais ou menos na mesma época. A diferença é de meses ou anos, poucos. Então, na verdade, nós dizemos que o neoconcretismo é um dos primeiros movimentos do mundo a propor essa participação do espectador. É um dos pioneiros, mas não dá para precisar exatamente quando é que surge o primeiro, visto que a própria Lygia só fez isso em 60, mas em 57, 58, nos seus diários, ela já anota essas ideias. Portanto, então, seria um dos primeiros, sem dúvida. Certo?
Posso fazer mais uma? Por acaso o Amilcar deixou projetos a serem realizados, como a Lígia fez? Sim, eu acho que sim, né? A Ana está aqui, a filha dele, eu acho que a Ana pode falar disso melhor, porque ela é a responsável pela fundação e também pela direção do Instituto Amilcar, e ela quem cuida hoje do espólio, do artista. Então, Ana, eu acho que seria legal você falar sobre isso para a gente. Ele deixou projetos e estão lá no Instituto, e talvez algum dia nós faremos também, vamos executar o que ele deixou. Outra peça muito interessante também que foi feita pós-morte é Teteia, né, da Lígia Pape, né, uma das obras muito boas lá do Inhotim. E só mais uma colocação, um acréscimo técnico. O aço, ele é dividido a princípio em aço oxidável, que a gente geralmente denomina carbono, e o inoxidável. Dentro do oxidado carbono, né, todo mundo cita o cortem. Mas nós temos aqui, como mineiros, o usisaque, que é a mesma particularidade de criar uma proteção, o próprio ferrugem criar uma proteção que, em vez de escamar e ter o desgaste, né, ela permanece ali, o aço muito mais resistente. E o usisaque é similar ao cortem, só que o cortem é patente norte-americana e o usisaque é patente nipo-brasileira, da Uzi Minas. Ótimo. Obrigado, Ricardo. Ricardo Carvão é um grande artista aqui de Minas também, trabalha também com aço, né? Tem várias esculturas aí expostas pela cidade, e tem também um parente famoso, que eu não citei, o Aloysio Carvão, é seu parente, não é? Que também era do movimento neoconcretista, um dos principais expoentes do neoconcretismo. Essas questões técnicas eu não quis abordar tanto por questão de tempo, né? E também para focar mais na poética, mas foi excelente a sua contribuição, porque, sem dúvida, a obra de Amilcar, ela também é matérica por excelência, né? Eu quis falar mais do foco nas questões conceituais e poéticas, mas é uma obra que não existe sem materialidade. Ela se faz na materialidade, por isso esses dados aí são importantes também. Bom, então eu gostaria mais uma vez de agradecer a todos vocês pela presença, agradecer também ao pessoal aqui da galeria, né, do Minas Tênis Clube, pelo convite, mais uma vez, a Ana Castro, que está aqui também, e também já me convidou para visitar lá o espaço, levar grupos, e está sempre próxima da gente também, e a todos vocês, eu desejo que compreendam mais essa magnífica obra, que descubram-na, porque realmente é uma obra para ser descoberta ao longo do tempo. Não é para ver uma vez e achar que já compreendeu. Amilcar é uma vivência, e essa vivência, como o nome está dizendo, é para toda a vida. Por isso, boa noite a todos, muito obrigado, foi um prazer estar aqui. Obrigado. Obrigado, pessoal.